legal, ele falou, brincou, posicionou câmera e com pouco tempo de jogo fez o que fez, né? Não é igreja. 20 minutos. Acabou com o espetáculo. Então, por que eu acho que, assim, pelo menos foi o jogo que eu escolhi para ver com mais atenção e desistir com 20 minutos? Porque com 20 minutos, o Cruzeiro teve um jogador expulso. E foi expulso corretamente o zagueiro Jonathan do Cruzeiro? A gente vai rodar a imagem aí, Rizek. Olha só, o Wesley domina a bola, tem a aproximação do Jonathan Jesus, tem um contato com ele, o Marcelo marca a falta fora da área e aplica o cartão vermelho, porque no entender dele, não pela natureza da falta, pela intensidade da falta, e sim pela questão tática, porque ele entende que com a falta o zagueiro do Cruzeiro evitou uma situação clara de gol. Mas o ponto aí é que não houve a falta, né? O futebol é um esporte de contato físico. Eu vi essa jogada por vários ângulos. Tem esse contato do Jonathan Jesus, mas em nenhum momento ele faz alavanca, ele dá tranco. É um contato absolutamente essa normal. imagem é tão importante que a gente exibiu, porque digamos que na visão do árbitro, ele tenha visto empurrão. Essa imagem que a gente exibiu, que é a visão oposta ao do árbitro, ele não tem condição de ter essa imagem que a gente mostrou, só quem está no VAR tem. Então, assim, o árbitro tem uma visão ali, olhando as costas dos jogadores. Pode ser que ele tenha sido induzido ao erro, né? E aí, a transmissão tem outras câmeras para mostrar como a gente exibiu agora. Na câmera que fica atrás do gol, fica muito claro que nem falta foi, mas é muito claro, né? E aí, quem está vendo essas imagens é a galera do VAR. O que aconteceu aí que ninguém chamou? E ainda tem mais um ponto. Olha lá. Essa é a melhor imagem. Essa é a melhor imagem. Essa imagem aí. Essa imagem, ó. E ainda tem um ponto que, além dessas imagens, desses ângulos, o VAR ainda tem acesso a outros ângulos. Todos os ângulos disponíveis na transmissão. Mas será que não chamou? Não. Ô, Eric, eu acho que chamou porque tem uma hora que ele coloca a mão no ouvido. Mas é muito essa é uma dinâmica, muitas vezes, de controle de jogo. O VAR sempre para dizer para os chama, jogadores assim, olha... O Miguezinho? Não, o VAR sempre vai fazer muitas comunicação, quando é pênalti, quando é expulsão, quando é gol. O VAR sempre vai fazer... Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se não, o VAR chamou. sempre tem que se Era comunicar legal ver o com áudio ele. disso aí. Não, mas o VAR sempre vai se comunicar com ele. Sempre tem comunicação. O pior é que sempre sobra pra Não, mas eu não vocês. sei, será que o árbitro do VAR não falou assim, Marcelo, você não quer olhar lá? A gente não sabe. Não, eu tenho convicção. O que a gente falou, não sabemos. Mas é que é muito claro o lance. Diz aí pra gente. Muito claro o lance. O pior é que sempre sobra pra inocente, coitado do garoto do Cruzeiro, né? Você Todo imagina. mundo concorda que nem falta foi? Sim. Não foi nem falta. Nem falta. Isso é um absurdo. Nem Olha aí, falta cara. foi. E esse é o ponto. Acho que a gente não pode confundir, né? Eu digo a gente, a arbitragem, a questão do o que é o erro claro. Não significa que todas as vezes que tem um contato, você tem que respeitar a decisão de campo. Olha, teve um contato, então vou respeitar a decisão de campo, que é a mínima interferência. Sim, teve um contato, mas é um contato de jogo. Aquele contato do Jonathan Jesus ali com a perna direita não é um contato de alavanca, ele não faz para calçar, ele não impede a sequência do Wesley. É um contato normal ali de jogo, lateralizado, sem nenhuma imprudência. É que ele não dá nem o bote. Não deu bote atrasado, absolutamente nada. É uma disputa absolutamente normal. E aí o VAR, mesmo identificando esse contato lá na cabine, ele tem que chamar para revisão. Isso é erro claro. Isso sim é um erro claro e óbvio que quem estava atuando como VAR era a Dayana Muniz, ela teria que chamar. Lógico que a CBF muito provavelmente vai, Eric, divulgar o áudio dessa revisão, porque houve a mudança de decisão. Não foi a Daiane que ano passado estava envolvida com o Flávio? E que ela excelente, inclusive. Ela insistiu e o Flávio não quis mudar num Vasco e Grêmio em São Januário. Na primeira rodada. Primeira rodada do pênalti. Por isso que quando eu vi que era a Daiane, ela é uma VAR atuante. Uma das melhores. Exato. Uma das melhores. Por isso que eu fiquei na dúvida, será que ela não falou Então, Marcelo? Dá uma olhada. nessa recomendação que o PC citou, que esse ano está em vigor, de deixar os juízes errarem mais, desculpa, PC, que é a minha interpretação. Por favor. Quando o VAR é orientado a se meter menos, eu imagino que o resultado prático é isso, podem errar mais. Então, assim, eu tenho visto nos áudios divulgados que o VAR está sempre buscando alguma imagem para corroborar a decisão do campo. Então, eu já posso especular mais ou menos qual é o diálogo. Isso é treinado. O que você viu? Não, eu vi que tem um toque nas costas do Jonathan. De fato, o toque tem, mas eu posso encostar aqui no Denilson e não acontecer nada. Não, então se você viu o toque... Se você viu o toque, tem o toque, tudo certo. Essa isso que tem levado o VAR a não interferir. Exato. E aí é uma coisa bizarra, porque na prática, aquilo que é criado para coibir erros claros está sendo ferramenta
para manter erros claros nos jogos, referendar os erros claros. Porque muitas vezes o árbitro na cabine, ele está tentando sustentar a decisão de campo e dificilmente, Eric e amigos, a gente vai ouvir na divulgação do áudio a VAR insistindo para o Marcelo, olha, Marcelo, vem dar uma olhada aqui para você poder avaliar. Dificilmente a gente vai ver esse tipo de comunicação. Pelo contrário, com a divulgação do áudio, a gente vai ver assim, Marcelo, está checado aqui, olha, tem um contato, e impede... A comunicação é treinada, inclusive, para não dar ruído na divulgação. Porque você imagina amanhã esse áudio sendo divulgado, com a Daiane chamando o Marcelo, eu posso estar enganado, pode acontecer, mas é muito difícil. Ela insistiu, né, com o Flávio, ela insistiu, mas o Flávio foi ao monitor para analisar o lance do Piton carregando a bola ali com a mão, Vasco e Grêmio, e o Flávio resolveu manter a decisão de campo equivocadamente. E foi afastado por isso depois. Foi afastado, o pênalti foi muito claro. Mas total. Dificilmente a gente vai ver essa comunicação contrária. Especialista, a comunicação vai ser no sentido de sustentar a decisão de campo. Felipe, olha o Cássio, já tem o amarelo. O Cássio, ele levanta até pedindo amarelo por simulação. Isso vai tirar credibilidade. Ele ganha o amarelo também. Isso vai tirar público, isso vai tirar telespectadores. A gente vai deixar de ver. Sabe por quê? A gente vive num mundo hoje, né? Olha como é que são as coisas, né? No passado você viu, ano passado não, né? Recente, né? Jogadores participando aí, a gente viu esses dias aí, eu vi uma notícia no GE, né, de um cara que tá no VAR, se não me engano, no campeonato na Bulgária, o cara tá no VAR apostando. Então isso tira credibilidade. O cara vai assim, meu irmão, isso aí já tá vendido. Quer saber uma coisa? Isso aí, eu não vou nem mais assistir o futebol. Por causa de um absurdo como esse. Isso é um absurdo. E sem contar o time, né? Porque o Cruzeiro é um bom time que, poxa, ao meu modo de pensar, vai brigar pelo título e são menos 3 pontos. São menos 3 pontos. Então, assim, e nada acontece. Tinha que ter uma entrevista já, quando acabar o primeiro tempo, tinha que entrevistar o árbitro, tinha que entrevistar o VAR, para o cara falar o que está acontecendo, porque, de fato, é um absurdo o que acontece. Eu, assim, tendo a não gostar das notas de repúdio que os clubes soltam quando são prejudicados. Dessa vez, eu gostei do tom da nota do Cruzeiro, porque ele faz questão de dizer na nota que divulgou que exime o Internacional. Então, assim, o Internacional não tem culpa disso. Boa. Era para ser um jogo equilibrado, Exato. Interessante, possivelmente equilibrado, né? Jamais saberemos. Então, o Cruzeiro, na nota que solta, ele exime o Internacional e foca na arbitragem. Então, assim, esse trecho da nota, ó, a gente vai ler esse trecho que está destacado. O Cruzeiro pergunta se tem o VAR em um lance de expulsão muito duvidoso, e eu vou além, duvidoso não, muito claro. Estamos em 6 aqui. Em questão de segundos, os 6 aqui falaram, nem falta foi. Então o Cruzeiro foi até elegante nesse comunicado, porque não é duvidoso nada. É um erro crasso hoje cometido. Por que não consultá-lo? A explicação é simples. Arrogância, má vontade, falta de capacidade. Para falar o mínimo, no futebol brasileiro é mais danoso subir na bola com os 2 pés do que termos uma arbitragem fraca, com erros infantis e ninguém faz absolutamente nada. Então, a gente exibiu há pouco que o VAR chama para o jogo do Galo e do São Paulo, num lance discutível, e não chama aqui. Aí eu volto à sua explicação inicial. Isso é claramente uma falta de padrão, é claramente uma falta de treino, falta de capacitação. Uma falta de capacitação. E, cara, assim, precisa ser olhado isso, cara. Como disse o Felipe, rodadas. Você afeta a imagem do campeonato com isso, cara. 2 rodadas de campeonato brasileiro. Olha, aí vocês vão me desculpar, lembrando que o presidente da CBF foi reeleito, né? Hoje é o seu clube que é prejudicado, no outro dia é outro clube. Existe muito clubismo também. Todos votaram nele, né? É exatamente o que eu quero dizer. Exatamente isso. Ótima lembrança, né? Exatamente Ótima isso. lembrança. Então, assim, tá aí. E os que clubes... não podem reclamar, né? A verdade é essa, né? Eu acho que não podem reclamar. Eu acho que podem. Em vez só de soltar uma nota quando você é prejudicado, que todo mundo vai ser prejudicado nesse campeonato, todo certo? mundo. Cruzeiro hoje foi prejudicado, amanhã vai ser beneficiado, uns mais, outros menos. Beleza. Eles podem perfeitamente se reunir com o peso dos clubes da elite e cobrar que haja um investimento, que haja uma capacitação. Isso. Né? Eles podem perfeitamente cobrar isso, cara. E não só soltar nota quando eles são prejudicados. Né? Eles são os sócios do produto. Exato. Cara, né? E tem um movimento muito grande, assim, por parte da CBF, por parte da comissão também. Aquela reunião às segundas-feiras com os clubes, com todos os clubes
da Série A, B e agora para frente, C e D também, com todos os clubes, com os dirigentes dos clubes, com a comissão apontando os erros e acertos da arbitragem, mas são muitas medidas administrativas. É muita reunião online, é muito comunicado, é muito esse contato com os clubes às segundas-feiras, é comitê consultivo, com todo respeito aos 3 que foram nomeados, o Néstor Pitana, que inclusive é presidente da Comissão de Arbitragem do Equador, o Sandro Ritt trabalha na MLS, e o Nicola Rizzoli, ele é presidente da Comissão de Arbitragem da CONCACAF. Eles, por mais que estejam avaliando os lances a cada rodada, o trabalho principal, a prioridade deles é a competição, é onde eles trabalham diariamente. Então, só essa avaliação de vídeo a cada rodada e mandar o resultado, uma nota bem bonita, bem escrita, não é suficiente. Se queriam mudar efetivamente, poderiam contar com a presença aqui permanente, com o árbitro treinando constantemente. Assim, muita medida administrativa e pouca medida prática lá onde é importante trabalhar. Imagina o próximo técnico da seleção, PC, treinando a seleção online. Não dá certo. Imagina, o Jorge Jesus assume a seleção, mas eu vou continuar aqui na Arábia, eu treino online, o Vini Júnior, o Rodrigo. Não dá certo. É isso. Como é que você vai treinar um árbitro online? Claro, o cara precisa estar no campo. Esquece. É diagonal, Sim, é visão, é não sei o quê. Não é, PC? Repetição de jogada. É isso, é igual o técnico treinar o time online. Peço até desculpas pro torcedor colorado, que tá cheio de expectativa de brigar pelo título brasileiro, não ganha desde 79. E tem que estar mesmo. Né? E o time é ótimo, bom, joga bem, fez 2 grandes jogos, o Inter não tem nada a ver com isso. A questão é que, assim, a chance do Cruzeiro no Beira-Rio morreu ali, com 20 do primeiro tempo, certo? Alguém discorda disso? Não, eu com certeza concordo, e é bom falar que nós vemos aqui em outras ocasiões e falamos de clubes que tinham um jogador a mais no campo e não conseguia criar nada. Isso é um mérito do Inter, né? E o Inter que não tem nada a ver com a história, com um a mais, foi lá e atropelou e passou por cima, fez o papel dele. Exatamente. Jogou muito bem, né? Poderia vencer o jogo 11 contra 11, era favorito. Mas, assim, a chance do Cruzeiro acabou ali.